Voltamos aqui com mais um vídeo no nosso canal aqui da Futura. A gente está sempre colocando aí conteúdo relacionado à questão de gestão ambiental, segurança do trabalho e também qualidade. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu particularmente amo, que é resíduos sólidos, e mais que resíduos sólidos, a legislação que trata sobre isso. E aí a ideia é que nesse vídeo a gente trate um pouquinho também sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305, e eu vou ensinar vocês a elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Esse é o objetivo desse vídeo, não só desse vídeo, mas uma série de vídeos que a gente vai fazer daqui para frente, né, para não ficar tudo num vídeo só e ficar cansativo, a gente resolveu separar um pouquinho. Então a ideia é explicar para vocês como fazer um plano de gerenciamento de resíduos dentro aí da empresa de vocês, do condomínio, seja lá onde vocês estão e queiram implantar um programa de gerenciamento de resíduos. É importante deixar claro que toda política, né, quando a gente fala de política nacional de resíduos, política nacional de meio ambiente e tal, a gente tem uma estrutura bastante parecida uma com a outra, né? Sempre vai ter lá os princípios, que é até um vídeo que a gente já gravou, né, falando sobre os princípios da política nacional de meio ambiente. A gente tem lá os objetivos e a gente vai ter os instrumentos, né? Então, dependendo do objetivo, a gente tem que ter esses instrumentos que é o quê? Como que a gente vai fazer essa lei acontecer? E o programa de gerenciamento de resíduos sólidos é um instrumento da nossa lei aí 12.305. E aí tem vários instrumentos, né? Educação ambiental é instrumento, os plano nacional, estadual e municipal também é um instrumento, e aí ele fala também dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos. E aí é importante saber, né, quem precisa e quem não precisa ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Onde vocês vão achar isso? Vocês vão achar isso no artigo 20. Vai lá no artigo 20 que ele vai falar, né, estão sujeitos à elaboração dos programas de gerenciamento de resíduos sólidos, tais, né? Se a gente for olhar a lei, e depois vocês também têm que consultar a legislação estadual aí de vocês e até municipal, quase ninguém se escapa aqui, pessoal. Porque assim, quem gera resíduo industrial precisa fazer. Os grandes geradores, como shoppings, supermercados, precisam fazer. Mineradoras, atividades agropastoris também precisa fazer. Então é praticamente todo mundo. Mas consulta lá no artigo 20 que vocês vão saber que tipo de atividade é obrigada a ter aí um plano de gerenciamento de resíduos. E agora, né, a própria lei vai ensinar vocês o que tem que ter num plano de gerenciamento de resíduos. Ela é muito didática. Ela já vem falando passo a passo o que vocês têm que ter, que é no artigo 21. Lá no artigo 21 vai ter todos os itens que o seu plano de gerenciamento de resíduos tem que conter. Nesse vídeo a gente só vai falar de dois, do inicial mesmo, né, para não ficar muito cansativo. Primeira coisa, ele pede que nesse plano tenha lá a descrição do seu empreendimento, a descrição da sua atividade. Como que eu vou fazer isso, Patrícia? É muito simples. A primeira folhinha lá do seu plano você vai colocar razão social, CNPJ, endereço, telefone. Se vocês quiserem ser mais específicos, a empresa ela está inserida na bacia hidrográfica tal, faz limite com o parque tal. Né? Então é importante vocês darem esse cenário para quem depois estiver lendo esse programa entender, né? Porque com certeza é muito diferente o cenário de um programa de gerenciamento de resíduos sólidos de uma usina de cana-de-açúcar lá no interior e uma empresa metalúrgica, sei lá, aqui na região metropolitana de São Paulo. Então é importante que a pessoa que está lendo e até para a própria empresa depois também monitorar e controlar os seus resíduos, que faça isso, né? Como o próprio artigo 21 fala, que é descrever o empreendimento. Para ficar mais legal ainda, vocês podem colocar quais são os setores, quais os produtos que a empresa produz, quais os tipos de serviço, que tipo de cliente que ela atende, se é nacional, se é estadual, né? Qual o tipo de mercado que ela está atendendo. Então, tudo isso são características do seu empreendimento que são bastante importantes a gente colocar. Número de colaboradores, quais são os processos que vocês têm, enfim, né?
Nessa introdução que a gente chama, né, ou identificação da atividade, a gente pode colocar tudo. Nos nossos programas que a gente faz, a gente coloca foto aérea, por exemplo, né? Então dá para ver já onde a empresa está inserida, e é legal também com essa foto aérea a gente já começa a ver, né, se eu tenho área verde perto, se eu tenho um rio ou córrego perto. Então é bastante importante essa introdução que a gente chama. E depois o próximo item, ele pede que se faça um diagnóstico dos resíduos sólidos, contendo aí a origem, volume e também a sua classificação. Talvez aqui já comece a ficar um pouquinho mais trabalhoso, não complicado, trabalhoso. E o que eu sempre falo aí para os meus clientes e também para os meus alunos? Primeira coisa, pessoal, para a gente saber que tipo de resíduo a gente gera, o quanto que a gente gera, a gente tem que saber realmente quais são os processos da nossa empresa. Então, eu sempre dou a dica. Quer saber qual o tipo de resíduo que vocês geram? Separem por processos. E aí, cada processo vocês têm que pensar o seguinte, né? Tá entrando determinada coisa, né? Matéria-prima, energia, sei lá. E o que tá saindo? Tá saindo resíduo? Então, já anota lá. Ah, tal resíduo tá saindo lá da área de recebimento. Tal resíduo tá saindo da área do laboratório. Fez essa listagem, cada processo com seu resíduo, aí é a hora da gente quantificar, porque aqui a legislação fala que a gente tem que colocar o volume. Então, é a fotografia daquele momento que você está fazendo realmente o seu programa de gerenciamento de resíduos. Então, quanto que eu estou gerando? Quanto que gerou no último ano? E se vocês tiverem esse histórico, melhor ainda. Se não tiver, vai ter que começar a pesar daqui para frente e marcar essas medições aí até que vocês formem um histórico legal, ok? Então, não tem, vai começar a pesar. Se tem, já pega esse histórico e coloca aí também o quanto que vocês geram de determinado resíduo. Tendo lá identificado, quantificado, é hora da gente classificar esse resíduo. E qual outro, né, instrumento a gente vai usar para classificar? A gente vai usar uma norma da NBR, que é a NBR 10.004, que vem falando de classificação de resíduo. É aquela norma lá que fala, né, que classe 1 é resíduo perigoso, classe 2 é resíduo não perigoso. Então, a partir dessa norma, a gente vai classificar o resíduo identificado, se ele é perigoso ou não. Se não for, aí a gente tem a classe A, a classe 2A, que é resíduo não perigoso e não inerte, e a classe 2B, que é resíduo não perigoso, porém ele é inerte. Então é importante vocês classificarem. Pensa no seguinte, pessoal, colunas: resíduo, volume, classificação. E por último, é importante também a gente continuar usando aí a norma 10.004 e fazer a codificação. Porque além de classificar, cada resíduo, cada tipo de resíduo tem um código diferente. Isso facilita muito depois, por exemplo, na hora que vocês forem destinar esse resíduo, que é algo que a gente vai falar nos próximos vídeos. Mas pense o seguinte, procurem os códigos lá na NBR 10.004 do seu resíduo. Ah, Patrícia, eu procurei, não tem nenhum que se enquadre aqui no meu resíduo, né? É uma mistura de resíduo e tal. Aí sim, a gente vai partir para uma outra ação, que é mandar para um laboratório, e existem hoje muitos laboratórios que fazem essa análise, vão mandar uma amostra do resíduo de vocês, eles vão fazer essa análise, né, laboratorial, e esse laboratório vai classificar para vocês, vai codificar de acordo com a NBR 10.004 qual é o resíduo de vocês. Então fica muito mais fácil. Aqui em São Paulo especificamente, os laboratórios que fazem esse tipo de análise, eles têm que ser credenciados. Na verdade, eles têm que ser certificados pela NBR ISO 17025. Então, no caso aqui, né, de São Paulo, que a gente tem o CADRE, que é um documento de movimentação de resíduos sólidos, se você apresentar, por exemplo, um laudo de análise feita por um laboratório falando, né, de determinado código, tem que comprovar que esse laboratório é certificado aí pela norma 17.025, tá bom? Sem segredo nenhum, fácil, é trabalhoso, o importante é que vocês descrevam certinho qual é o processo, identificação, classificação e depois codificação. E aí a gente deixa para o próximo vídeo que eu vou falar um pouquinho aí para vocês, depois que a gente fez tudo isso, qual o próximo passo a ser seguido aí ao nosso plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá bom? Então, eu peço aí que vocês curtam
o nosso canal, né? Se inscrevam. A gente também tem página no Facebook e no Instagram, então acompanha a gente que sempre nós estamos trazendo novidades aí, principalmente na área de gestão ambiental. Obrigada, pessoal!